Queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e que Jesus possa abençoar a cada lar, a cada irmão, encarnado ou desencarnado, que irá participar da nossa reunião de estudo e tratamento médico espiritual através do passe virtual à distância. E para preparar o nosso ambiente, a nossa irmã Isilda, trabalhadora da nossa casa, irá fazer a leitura de uma página de preparação do nosso ambiente. E logo a seguir, iremos fazer a nossa prece inicial. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. A página é do livro Diálogo dos Vivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, por espíritos diversos. Dinheiro. Abençoa o dinheiro para que o dinheiro te abençoe. Em verdade, não temos nele a vida, mas em si mesmo se erige por valioso sustentáculo do progresso, sobre o qual a vida se aperfeiçoa. Não é o amor, entretanto, suscita a simpatia e o reconhecimento em que muitas vezes o amor aparece em fontes de luz. Não é a saúde, todavia, assegura o medicamento que combate a enfermidade. Não é a paz, contudo, é fator de equilíbrio, promovendo o trabalho ou extinguindo muito dos débitos que atormentam o espírito. Não é a felicidade, no entanto, pode criar a felicidade a nosso favor, através do bem que é capaz de esparzir. Pelo Espírito Emmanuel. Muita paz a todos. Após a nossa página de preparação, que nos traz profundas reflexões a respeito do verdadeiro tesouro, que possamos, neste momento, relaxar o nosso corpo, apacentar os nossos corações, elevar o nosso pensamento em vibrações de paz e de amor e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela dádiva da vida e pela bendita oportunidade de estarmos no nosso lar, no conforto, no aconchego, junto com os nossos familiares, para podermos receber a ajuda que tanto necessitamos. Por isso, mestre querido, aqui nos encontramos mais uma vez, te rogando a tua ajuda, o teu amparo, a tua proteção, a assistência dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, que estarão vibrando por cada um de nós, para que possamos receber, através do magnetismo curador, aquilo que necessitamos, fisicamente e espiritualmente, para nos equilibrarmos, Senhor. Abençoe a cada lar, a cada irmão enfermo, Senhor. Que os médicos espirituais possam visitar aqueles que necessitam, Senhor, de atendimento mais específico, Senhor.
para que todos possam se fortalecer, para que todos possam, Senhor, se reequilibrar, para continuar na difícil caminhada, em busca da transformação moral, da reforma íntima, lutando a cada dia com o nosso personalismo, Senhor, egoístico e orgulhoso, Senhor. Dai-nos força, fé e coragem. Nos abençoe, Senhor. Ilumina cada um de nós, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, nesse primeiro momento, nós teremos a nossa reunião de estudo e quem irá coordenar a nossa reunião da noite de hoje, trazendo a mensagem de consolo, de fé e de esperança, é a nossa irmã Mônica França, que tem como tema principal do estudo: tudo se equilibra com justiça. E tem como apoio, tem como fonte o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 8. Então, que possamos, meus irmãos, prestar atenção em cada palavra, em cada mensagem que será trazido pela nossa irmã. Que possamos vibrar com ela, Senhor, para que o nosso estudo atinja os objetivos, Senhor. E com a palavra, a nossa irmã Mônica. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Hoje nós vamos falar sobre justiça no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. E o tema de hoje, ele nos fala sobre tudo se equilibra com justiça. Eu comecei a estudar esse tema e fui no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, e peguei algumas frases. E esse irmão nos diz assim, logo de início, a gente refletir. Creio na evolução porque creio na justiça. Creio na justiça porque creio em Deus. Esse está na lição Deus, Justiça e Evolução. E aqui também ele coloca, cremos em Deus, cremos na sua justiça. Esse está na lição Os Lírios e as Aves. Então, esse irmão ele vem nos trazer, junto com o Evangelho, que fala sobre a desigualdade das riquezas, e é um trecho que os Espíritos nos colocam, e apresentam algumas questões, porque todos os homens não são ricos igualmente. E aí eles mesmos nos colocam para refletir. Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos, trabalhadores para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Meus irmãos, no Espiritismo, a gente tem como base, como ponto de vista, que evoluímos o tempo todo. A criação divina é evolução o tempo todo. Todos os seres, inanimados e animados, vivos, tudo o tempo inteiro tem um estímulo para avançar.
No ponto do Espiritismo, a gente pode até pensar, né, como falam os Espíritos e nos dão essa orientação, alguns até estacionam, mas não retrocedem. Então, quando a gente chega a pedir algumas metas de evolução para cada um de nós, para que possamos progredir, nós sabemos, né, que nos nossos planejamentos encarnatórios, porque acreditamos, né, que é um processo de vidas sucessivas, de experiências a cada reencarnação, que adquirimos conhecimentos intelectuais e morais. E desses conhecimentos, né, nós vamos progredindo, avançando, e sabemos, né, que somos construtores dos nossos destinos. Nós temos o livre-arbítrio, né, que é soberano, mas não temos privilégios, não há atalhos, não há favoritismo de Deus. Deus privilegia aquele irmão em detrimento de outro, aquele ser em detrimento de outras comunidades, outras sociedades. Não. Tudo aqui vem de acordo com o merecimento e a evolução, o esforço, o trabalho, a conquista das virtudes, né? Que são inalienáveis a cada um. Nosso livre-arbítrio é soberano. A gente pode até, como dizem os espíritos, puxarmos o freio, sim. Às vezes nós estacionamos, mas de alguma forma somos, em algum momento, colocados frente a frente conosco mesmo, né? Diante de nós próprios, e temos que tomar decisões, essas por nós. Por quê? É um trabalho e que a evolução ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível, às vezes, né, solitária. Então, quando nós pedimos para reencarnar, nós fazemos um planejamento junto a outros irmãos que nos apoiam e nos trazem, né, as decisões. Eu vou reencarnar com meios que favoreçam, né, uma riqueza, como ele fala aqui, a riqueza é um meio de experimentarmos moralmente nosso orgulho, nossas decisões diante de outros irmãos, o que fazemos, né, com os recursos que temos em nossas mãos, tornamos-os produtivos ou não. E aqui eles colocam, né, Deus quer que dinheiro, recursos materiais não sejam instrumentos, né, irresponsáveis e passivos. Eles querem, ele fala que é um poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ele permaneça o tempo todo improdutivo, pelo que incessantemente o desloca. Quantos irmãos nós vemos, né, em situações financeiras abastadas e ricos, e de uma hora para outra se veem falidos. Então, são decisões que às vezes, né, que essa riqueza ela é passada, ela é transferida de uns para os outros, né? E é um meio que Deus nos coloca para fazermos com que esses recursos trabalhem em nosso favor.
venham para progresso, né, das sociedades, do homem, do indivíduo, mas, né, trabalhando sempre para o progresso. E essa distribuição, né, que às vezes é desigual desses recursos, né, ele é inerente ao nosso estágio evolutivo, que nós temos, né, de espíritos que habitam o nosso planeta, que habitam o nosso mundo. Vários, como ele falou aqui, né, não são seres, né, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, muitos têm os recursos necessários para estudar, para adquirir conhecimento, para melhorar, modificar uma sociedade, e às vezes caem por terra, não estudam, não progridem pessoalmente, individualmente, ainda se comprometem mais ainda pelo orgulho, pela vaidade. Então, a prova da riqueza é determinante, às vezes, para certos espíritos que passam por ela, e muito difícil. E a gente pode considerar que não somente o dinheiro, os recursos físicos, né, mas o nosso corpo, a nossa família, os amigos, a capacidade de pensar, os nossos conhecimentos espirituais, os nossos conhecimentos intelectuais, tudo isso é recurso. E são, né, conquistas nossas. Então, se a gente se propõe a conquistarmos bem mais materiais, nos esforçando, né, trabalhando corretamente, né, e acumulamos esses bens, devemos ter a noção que eles devem nos trazer progresso, avanço, tanto moral quanto intelectual, né? E para outros também, não acumulando somente para nós, que a gente tenha essa noção de caridade. E ele coloca aqui no final, né? A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, os espíritos não falam, né? Essas leis, eles devem nossos recursos materiais que sejam eles poucos até. Nós estamos vendo na situação, há 2 anos atrás, entramos numa pandemia, muitos perderam o emprego, muitos tiveram seus recursos colocados, né, abaixo do que é necessário para uma sobrevivência. E aí o que aconteceu, né? A gente tem notícias de que durante a pandemia o Brasil, nosso país, ele pulou, né, da posição de 54ª para a posição de 18ª, na melhor colocação até agora, né, de medidos os atos de bondade em relação a desconhecidos, doações em dinheiros e ações de voluntariado. Isso foi dito no Twitter do André Terigueiro, em 23 de setembro desse ano. Então, nós vemos o quanto, às vezes, uma população precisa passar por certas necessidades para que veja e olhe o outro, o irmão. Então, nesse momento, a gente tem uma evolução aí, vamos dizer, né?
desse ponto de vista. Caridade para com os irmãos. Mesmo, a gente pode falar, entre as classes mais necessitadas. Olha que interessante. Nas comunidades, nas favelas, as pessoas entram numa rede de apoio que mutuamente se ajudam. Então, quando a gente fala, né, de justiça de Deus, é para a gente compreender, né, que algumas situações que a gente passa por falta de recursos às vezes, né, também é para nos favorecer, né, substituindo, como eu já falei, né, a caridade, o orgulho, o egoísmo, que ainda possa haver em nós. A gente não tem, né, nenhuma vaidade, a gente não tem orgulho, a gente é caridoso, né? Então, meus irmãos, é um reflexo, né, que às vezes a gente tem, como ele falado, é dito aqui, né? Se nós cremos em Deus, nós cremos em sua justiça. Deus é o Pai amoroso, bondoso e justo. Ele não vai privilegiar um em detrimento do outro. Cada um tem seu planejamento reencarnatório, cada um vai passar o seu processo necessário por méritos pessoais, individuais, intransferíveis, solitários. E como nós estamos passando por isso, né? Santo Agostinho, aqui mesmo no Evangelho, num outro trecho, em Paris, 1863, ele é o mal e o remédio. Ele fala assim: com desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolheste as vossas provas, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Nós escolhemos estar onde estamos, ricos ou pobres, medianos ou não. E ele diz: por que murmurais agora? Olha a pergunta de Santo Agostinho, gente. Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la? Que sim, os recursos materiais, os recursos, sejam eles de qualquer forma que chegam até nós, são empréstimos, usufrutos nossos. Nós não somos, né, donos de nada aqui. Estamos utilizando esses recursos. E como utilizamos esses recursos? Então ele fala, né? Fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la? Estamos vencendo, meus irmãos. Vós que pediste para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saístes triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplandecente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, meus irmãos, às vezes a gente passa situações que nos abalam emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente, mas nós estamos em uma escola divina essa, que, né, tem a dor e às vezes o sofrimento como aspectos didáticos e pedagógicos, como diz o Espiritismo. Não, ninguém é fadado a sofrer, não é isso que o Espiritismo diz. Mas todos nós estamos diante de nós mesmos, das nossas escolhas, dos nossos, né, das nossas posições de livre-arbítrio. Então, tudo que a gente faz tem um porquê, tem uma consequência. Então,
a nossa meta é essa: evoluirmos, trabalharmos, nos esforçarmos, conquistarmos virtudes inalienáveis, gente, com ou sem recursos. E como nós somos esses construtores de nossos destinos, realizando essas escolhas que se converterão, né, em avanços ou não, elas estarão, né? Todos nós sabemos, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. E sabemos sim, conscientemente, como espíritos que somos imortais, que quando a gente toma atitudes, né, que estão de acordo com as forças divinas, com as leis cósmicas naturais, nós estamos avançando, nós estamos progredindo. Como eu falei, com ou sem recursos materiais. Mas, ao mesmo tempo, se nós vamos ao encontro dessas leis, ainda não nos modificando internamente, não nos autoevangelizando e nos direcionando em escolhas corretas, que vão e que fluem com as leis, né, naturais e divinas, as leis morais, as leis de amor, nós certamente sabemos, meus irmãos, que estacionaremos, puxaremos o nosso próprio freio. Então, essa é a questão, né? A riqueza vem nos mostrando essa possibilidade do homem proporcionar, né, a caridade, o bem, o progresso para tantos outros irmãos. E assim, voltar para eles próprio essas escolhas, essas vibrações. E, ao mesmo tempo, no extremo, né, a miséria, também voltarmos, né, às nossas possibilidades, quaisquer que sejam elas, para usufruirmos corretamente, né, as nossas escolhas no caminho do bem, que o Senhor sempre nos concede, na certeza que essa desigualdade de riqueza visa, né, acima de tudo, nosso aprendizado espiritual, nosso avanço moral e exemplificação cristã, sempre. Então, meus irmãos, tenhamos essa certeza, né? Como eu iniciei aqui. Creiamos em Deus, creiamos na sua justiça, creiamos, né, na evolução, porque há justiça. E se há justiça, é porque há Deus. E para a gente terminar um trechinho, ele fala assim, sobre, aqui no Emprego das Riquezas, Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, item 43. Ele fala no finalzinho: refletando nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Então, o dinheiro, os recursos materiais não são problema, como muitos dizem, né? Eles são solução, sim, mas mais ainda um aprendizado.
tendo ou não esses recursos, nós estamos caminhando, evoluindo com os aspectos, né, como diz o Espiritismo, né, dor e sofrimento, aspectos didáticos e pedagógicos, que não serão passados a outros irmãos. Serão nossas próprias conquistas, meus irmãos. Então, cuidemos da nossa evolução e desses méritos que são intransferíveis, individuais. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz continue conosco. Com o amparo de Isaac Lima e dos bons espíritos, chegamos ao final do primeiro momento da nossa reunião de estudo da noite de hoje. Queremos agradecer a nossa irmã Isilda pela leitura da página e a nossa irmã Mônica França pelas pérolas, verdadeiros tesouros que lançou sobre cada um de nós. Que possamos agora nos preparar para o segundo momento, que é o momento do tratamento médico espiritual. Que possamos permanecer em paz, fazendo uma prece, uma oração, enquanto a música estiver sendo tocada, para que possamos entrar em sintonia com os trabalhadores do Cristo, que estarão irradiando, vibrando por cada um de nós e por aqueles que irão visitar a cada lar para suprir as suas necessidades. Após a música, permaneçam por mais 1, 2 minutos, refletindo, orando pelo um amigo, pelo um parente enfermo, pela paz no mundo, pela paz na nossa pátria, pela paz em cada lar. E que possamos agora, neste momento, reunidos em nome de Jesus, elevar o pensamento a Deus nosso Pai, para que Ele derrame a sua misericórdia sobre todos nós, para que possamos receber aquilo que necessitamos para nos reequilibrarmos física e espiritualmente. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos proteja. Paz e bem a todos.